um dos livros que eu gosto muito é O Jeito Harvard de Ser Feliz, né? Gosto muito desse livro, Psicologia Positiva. Inclusive, a gente fez o Método Kumbuka, né? Todos os isso. colaboradores aqui do EAG, os EAGênios, todos leram esse livro, né? E tem uma parte... Todo mundo leu aqui, eu já li esse livro 3 vezes. Tem um capítulo que eu já li umas 50, né? Que é o Círculo do Zorro. Né? Tem um capítulo do livro que chama o Círculo do Zorro. E ele fala uma coisa interessante. Ele fala do sequestro límbico. Então, é quando a gente tem duas partes no cérebro, né? Onde processa a emoção, que é no... Depois eu quero que você explique isso, que é no sistema límbico, e onde se processa a razão, que é no córtex pré-frontal. Né? E, teoricamente, as pessoas, para performarem, para interagirem com os outros, com os outros seres humanos, elas precisam utilizar mais a parte do córtex pré-frontal do que o sistema límbico. E ele fala, no livro, que tem um negócio que chama sequestro límbico, né? Quando o sistema límbico toma conta. E ele fala que os gestores ou líderes que, enfim, acabam sendo acometidos do sequestro límbico são os que têm piores o gestor, ele tem um problema, né? Porque ele tem o sequestro límbico, e o time é o time que tem o pior resultado. Por isso que eu falo, né? O time é reflexo do líder, né? O liderado é reflexo do líder. A empresa é um reflexo do dono. Se o dono não está funcionando, né? Se ele não está atuando de maneira funcional, consequentemente, a performance do time cai. A gente vai falar de alta performance aqui. Mas explica esse negócio do córtex pré-frontal, do sistema límbico, quando a emoção sequestra a razão. Antes de falar isso especificamente, vou indicar outro livro aqui, chama Social. Eu não sei se tem em português esse livro, é do Matthew, do Lieberman, não lembro se é Matthew Lieberman, mas é Lieberman o sobrenome dele. Ele é um cara que estuda neurociência social, e ele tem uma frase muito fantástica, que ele diz o seguinte: o cérebro é uma instituição em rede. O meu cérebro, nesse exato momento, está conectado com o cérebro de vocês. Então eu estou mais inteligente agora. E o cérebro das pessoas que estão ouvindo em casa estão conectados com o nosso. Pensa, se a gente então as pessoas estão mais inteligentes agora. Exatamente. Pensa assim, ó, se a gente conta uma piada aqui, se a gente conta uma piada aqui e alguém ri lá, significa que a gente influenciou o cérebro daquela outra pessoa a produzir um humor. O cérebro está conectado. Sempre. É uma instituição, é como se tivesse uns fios aqui conectando nós. Bom. Tá? Bom. Então vamos imaginar, vamos parar com essa ideia de que Quando terminar isso aqui, eu vou ter que ir pra terapia. Vai mesmo, já tá tendo café na água. Já ia botar café na água ali. Ixi, deu um chute. Mas isso é muito interessante. O nosso cérebro é uma instituição em rede. A gente, de fato, está conectado. E se você tem um líder, se você tem um gestor que está numa frequência alterada, aquilo ali, estressa todo mundo em volta. Não tem como não estressar. Ninguém está blindado. Nós somos sociais nesse sentido. A gente socializa nossas emoções. Dito isso, o que esse capítulo do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz falou é o seguinte: o sequestro límbico, né? Para ser bem didático para o pessoal em casa. Vamos dividir o cérebro em duas grandes partes. Vamos chamar o córtex pré-frontal, que fica atrás da minha testa aqui, ó, exatamente atrás da minha testa, chamamos de córtex pré-frontal. Essa região, a gente pode chamar ela didaticamente de área emocionalmente fria. E o sistema límbico, que fica mais ou menos na altura das minhas orelhas, bem no meio. Então imagina a minha orelha aqui, bem no meio, lá na meiuca do cérebro, vai ter o que a gente chama de sistema límbico, que é um conglomerado de regiões, incluindo a amígdala, não são as da garganta, tá? Amígdala do cérebro, hipocampo, enfim, um monte de nomezinho que vocês não precisam saber, que juntos chamamos de sistema límbico. Lá são as áreas emocionalmente quentes. O que significa isso? Se você está estressado, funciona igual uma gangorra. Se você está estressado, o córtex pré-frontal que está aqui desliga, né? No caso para cima, a gangorra venceria para baixo, enfim. É como se fosse um cabo de guerra. Se você está estressado, o córtex pré-frontal desliga e aí o outro lado e a amígdala liga. Se você está num momento de racionalidade, uma conversa num âmbito racional, planejamento, execução,
Córtex pré-frontal, a melhor definição que eu já li do córtex pré-frontal foi de um sujeito chamado Robert Sapolsky, um professor de Harvard, de Stanford, que ele diz o seguinte: o córtex pré-frontal é a região do cérebro que faz a coisa difícil quando é a coisa certa a fazer. Isso é córtex pré-frontal. Então você tem um sorvete e um brócolis, você está de dieta. Qual que é o certo a fazer? Comer o brócolis. E qual que é o mais difícil? Comer o brócolis. O mais difícil é comer o brócolis. Fácil é comer o sorvete. Eu como brócolis com muita facilidade. Mas assim, E o sorvete também. mas assim, entendeu? Então, Facilita. o córtex pré-frontal é a região do cérebro que faz isso. É tipo assim, o que é o certo, mesmo sendo difícil, é isso que eu vou fazer. Isso é córtex pré-frontal. A dieta, ler um livro mesmo sem ter vontade, chegar no horário mesmo sem tá cansado, ir à academia mesmo sem ter vontade, planejamento de ler, não sei, isso é córtex pré-frontal. O sistema límbico, ele é o que faz o que é bom, rápido, prazeres rápidos, emoções rápidas. É o sistema de luta ou fuga que vai te gerar estresse, que vai responder reativamente às coisas, etc.